Boa tarde, família. Eu me chamo Nelson. Sou um discípulo amado do Senhor Jesus Cristo, caminhando em restauração, um dia e de cada vez, limpo de um bocado de doideira, de mazela, de compulsão, de adicção. Uma delas é a dependência química das drogas. E eu estou limpo e em abstinência há 21 dias, 11 meses e 29 anos, graças a Deus. Mas o mais importante é que eu não usei drogas hoje, eu não preciso delas, né? Deus tem cuidado de mim, apesar de mim. Deus tem me dado uma família muito linda, esposa, filhos, sogra, uma cachorrinha lá em casa que é motivo de alegria todo dia, impressionante. Deus tem me dado uma família também muito linda, chamada Celebrando Restauração. A galera do estalar de dedos, né? E Deus tem me dado uma família maravilhosa chamada Igreja Batista Central. Aleluia! Eu não luto só com a loucura da dependência química, eu luto com outras áreas. Eu luto, por exemplo, com a ira. Eu me reconheço como uma pessoa raivosa às vezes, iracunda, impulsiva. Especialmente no trânsito da BR-116. E às vezes eu vou e volto, né? Hoje, por exemplo, foi assim, né? Ai, Senhor. E quando é um camarada com um charrete rei, na terceira pista, andando a 60 por hora, e você doido para andar a 65, e o caba não sai da frente, e de vez em quando ele ainda bota um dedo lá de fora, a minha vontade é de passar por cima dele, ó. Alguém se identifica, gente? Por favor. Eu luto com isso, ó. Eu luto com a loucura da pornografia. Eu luto com a vontade de pegar aquilo que não é meu. Eu tenho lutado com uma doença que muitos descreveram no final do século passado como sendo a doença do século 21, que é a depressão. São pelo menos 13 anos lutando com essa doença miserável, que tem hora que quer me jogar para o fundo da rede e me deixar prostrado lá. Dá a impressão de que o mundo de novo vai ficar sem cor nenhuma. E que parece que não tem mais sentido nenhum viver. É uma coisa muito louca isso. Deus não desistiu de mim. E Deus não desistiu de... Pode falar de mim. Porque se eu falar assim, Deus não desistiu de mim e Deus não desistiu de você, você vai estar apontando para mim de novo, não é não? Mas eu já falei de mim, então vamos lá. Deus não desistiu de mim e Deus não desiste de mim, de você, de nós. Quero orar com você agora. Conversar com Deus um pouquinho aí. Eu sei que você já tem feito isso, talvez tenha feito no caminho. Hoje foi um dia onde muitos de nós gastou um tempo aí em jejum, em oração, um dia decisivo em alguns aspectos. Em outros, nós sabemos que dono da história é aquele que criou todas as coisas, sabe todas as coisas, e tem a história nas suas mãos, né?
Quero orar com você, orar por você, orar por mim agora, interceder por esse momento aí gracioso que Deus está nos presenteando hoje à noite. Senhor, muito obrigado pelo presente, pelo privilégio, pela alegria de abrir Tua palavra, de louvar o Teu nome, de contemplar a Tua criação, de ver esse lugar tão gostoso. Senhor, muito obrigado. É um privilégio, Pai, é um presente do Senhor, nesse dia que o Senhor fez, dia 28 de outubro de 2018, Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovaram nas nossas vidas hoje de manhã. Só isso, Deus, é motivo para a gente estar pulando de alegria que nem cabrito da montanha. Que coisa linda! E o Senhor ainda nos reserva um dia muito 10. E vai encerrando esse dia gostoso, essa tarde, começo de noite, dando-nos o presente de Te louvar, de Te adorar, de Te bendizer, de declarar que só o Senhor é Deus e que não há outro, de aprender do Senhor. Por isso, Deus, a minha oração, o desejo do meu coração é que a pessoa linda da Trindade, Espírito Santo, pessoa, possa nos guiar, nos conduzir a toda a verdade. É o que a Tua palavra diz, que é papel dessa pessoa, é função dessa pessoa. É o trabalho do Espírito Santo de Deus nos guiar, me guiar, nos conduzir a toda a verdade e me convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Por isso, Pai, continue nos abençoando e falando, ministrando ao nosso coração. É a minha oração, é o desejo do meu coração, no nome precioso do nosso poder superior, que tem nome próprio, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amém? Amém? Vou fazer 2 resumos rapidinho. O primeiro em relação ao que Deus já fez há 15 anos atrás, chegando até os dias de hoje, no que tange a esse local. Há 15 anos atrás, no dia 19 de outubro de 2003, nós inauguramos essa tenda. E no domingo seguinte, dia 26, começamos aqui uma série de ministrações chamada O Caminho da Restauração. Essa mesma série nós já repetimos aqui na IBC outras 4 vezes. Essa é a 5ª vez. Já tivemos só pela manhã uma época. Já fizemos nos CRs. Lá no Querigma algumas vezes. Quando começamos o CR aqui na tendinha, ali na Palhoça, fizemos a série O Caminho da Restauração, todas as quartas-feiras. Fizemos no Dendê. E agora Deus nos dá de novo o presente, o privilégio de reinaugurarmos a tenda, fazendo o caminho da restauração. Eu gostaria que você nessa noite pudesse compreender essa questão dos 12 passos que a gente tanto fala do caminho da restauração de uma outra forma. Vou explicar. Quando nasceu, quando surgiu, lá em 1930, 35, os chamados grupos de ajuda mútua, com alcoólicos anônimos, com Bill, com Bob e outros, havia
12 passos, 12 tradições e 12 conceitos. Todos eles fundamentados na palavra de Deus. Por que 12 e não 10? Por que 12 e não 15? Porque eles entenderam que deveria ser 12, porque 12 eram as 12 tribos de Israel. 12 foram os 12 apóstolos de Jesus. Porque 12 passos, 12 tradições, 12 conceitos, biblicamente embasados, num caminho de restauração desde o início, cravado como uma caminhada espiritual de restauração. Porque foi como se eles discernissem de repente que seria necessário uma trindade para que você e eu pudéssemos ter uma caminhada vitoriosa, espiritualmente falando, de restauração. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, 12 passos, 12 tradições, 12 conceitos. Ao longo da história, a própria história do nascedouro dos 12 passos foi se perdendo. A história da oração da serenidade passou a não ser mais completa. De 12 passos, 12 tradições e 12 conceitos, passaram a ficar famosos só os 12 passos. A oração da serenidade completinha foi resumida somente nas 3 primeiras frases. E eu queria hoje à noite, bem rapidamente, caminhar com você até aqui, e daqui até o 12º passo, você pensando como um momento, um movimento, uma caminhada de discipulado, um programa de discipulado, escrito por homens, mas inspirado por Deus, desde 1900 e cacetada. Na verdade, muito antes disso. Então pensa comigo assim, passo 1, passo da realidade, foi o passo que o Armando pregou, onde eu admito que eu preciso de ajuda, minha vida não está legal, eu já tentei, não consegui, com as minhas próprias forças não deu certo. Passo 2, só Deus é capaz de botar juízo na minha cachola. A minha insanidade é tamanha que eu não consigo nem me perceber. Mas Deus tem poder para de repente moldar, trabalhar minha mente, lá do meu interior, colocar um desejo que eu nem tinha, me dar força. Só Ele é o passo da esperança. O passo 3 hoje, que nós vamos conversar, é o passo da entrega. Guarda isso. Passo da entrega. Maioria das igrejas que você e eu conhecemos, acontece exatamente até aqui. A pessoa vem por alguma razão para a igreja, começa a caminhar com um grupo e de repente ele entrega a sua vida a Jesus, reconhecendo que Jesus é Senhor e é Salvador da sua vida. E fica por aí. No caso dos 12 passos dessa caminhada espiritual de restauração, desse programa de discipulado, vem o 4º passo, que é individualmente você, fazermos um inventário moral, escrever desde a nossa infância até os dias de hoje, nossa história, inventariarmos. No 5º passo, eu tenho um padrinho, um mentor. As mulheres têm as suas madrinhas, mentoras, parceiras de prestação de contas, e eu vou ler o meu inventário moral. No 6º e no 7º passos, eu vou humildemente reconhecer diante de Deus: Deus, o meu problema não é só pornografia, o meu problema não é só porque eu compro demais e quebro tudo lá em casa, o meu problema não é só a maldita da cocaína, o meu problema é que eu sou um sujeito manipulador, mentiroso, cheio de defeito de caráter. E aí nos passos 6 e 7, eu literalmente
literalmente permito que Deus vá limpando essas coisas. Nos passos 8 e 9 são passos de perdão e reparações, porque ao longo da minha caminhada eu machuquei pessoas e as pessoas me machucaram. Eu prejudiquei pessoas e pessoas me prejudicaram. E eu preciso colocar em prática isso. Nos passos 10 e 11, a gente vai ver um pedacinho deles aqui hoje. Eu continuo fazendo o meu inventário pessoal, agora diariamente, e diariamente eu procuro, através da leitura da palavra e da oração, discernir qual é a vontade de Deus para a minha vida. E eu peço a Ele força para poder realizar essa vontade. A vontade dEle, não a minha. E finalmente no 12º passo, aquilo que eu recebi de graça, eu dou de graça. Dizem os especialistas em grupos anônimos ao redor do mundo, que tem duas coisas que são fundamentais para que, por exemplo, Alcoólicos Anônimos seja considerado pela ONU como a maior instituição que trabalha na restauração de alcoolistas. E essas duas coisas são sigilo e anonimato. Porque num grupo de apoio mútuo, aquilo que eu falo no grupo permanece no grupo. Quem eu vejo ali permanece ali. E as pessoas então têm liberdade de voltar, porque o grupo é um local seguro. E a segunda é que aquilo que eu recebi de graça, eu dou de graça. O abraço que eu recebi, eu dou. O sorriso que eu recebi, eu dou. A cura que eu recebi, eu vou falar para a pessoa que há essa possibilidade. A esperança que Deus colocou no meu coração, eu reparto com alguém. A alegria de estar limpo há uma semana, 2, um mês, 1 ano. Eu tenho a alegria de poder dizer, olha, serviu para mim. E aí é o alcoolista que vai atrás do amigo que também bebe todas as cachaças. Que não tem vergonha de dizer, cara, eu já fui igualzinho você. Continuo tendo a mesma luta. Mas Deus tem me dado graça. Deus tem cuidado de mim. Percebeu aí? Um programa, uma caminhada, um processo, não é num estalar de dedos. O 12º passo é o passo do serviço. Com alegria imensa, eu passo a servir o meu Deus, onde Ele me orientar, onde Ele me mandar. Então agora, foca comigo no passo da entrega, passo 3. Se você já deu o passo 1, o passo da realidade, reconheceu que precisa de ajuda, show de bola. Está com problema? Levanta a mão e diga, está doendo. Não fica aí dizendo, não, está tudo bem. No passo 2, semana passada foi o Osmar, passo da esperança. Reconhecer que Deus pode me ajudar. Não é suficiente, você e eu sabemos. Por isso, é necessário tomar uma decisão. A decisão precisa ser seguida de ação. Somente tomar a decisão não resolve. Por exemplo, eu decido levantar amanhã cedo e correr 3 quilômetros, 4 quilômetros, 10 quilômetros. Eu decido. Mas se eu não botar o despertador, se eu não pular da cama, se eu não deixar o tênis no jeito, se eu não acordar antes, não resolve nada, eu vou continuar dormindo. Eu decido parar de beber, mas continuo indo para o boteco. Eu decido parar de fumar,
mas continuo comprando maço de cigarro. Eu decido nunca mais comprar bobagem e ficar endividado, mas continuo tendo 10 cartões de crédito. Eu posso decidir, mas se não agir, portanto, o passo 3 é o passo da ação. Jesus diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Pense num presente. Você está cansado, quebrado, estressado, e Jesus fala: vem a mim, e eu vou te dar. É só o fato de você vir, e eu vou te dar. Se você agir, eu vou te dar. Jesus diz que vai dar para mim e para você vida, e vida em abundância. Jesus diz assim: eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo dá. Gente, pense, que presentes mais preciosos. Poderia citar aqui um número infinito de presentes que Deus disse que iria nos dar. Jesus disse que você e eu somos herdeiros. Ele me faz herdeiro, te faz herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Mas apesar desses presentes tão generosos, muitos de nós não recebemos esses presentes. Muitos de nós temos dificuldades em aceitar o que Jesus fez. Não foi diferente quando ele esteve aqui entre nós. O texto de João 1, 10, 11, 12 diz assim: ele, Jesus, veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que acontece para que eu então não receba? Quais são as causas que fazem com que você e eu não recebamos o amor de Deus, não entreguemos nossa vida e nossas vontades aos cuidados dele? Primeiro é o orgulho. Orgulho que nos impede de admitir que precisamos de ajuda. Facilitadores de grupos de relacionamento, líderes, pastores, os grupos aí de multiplicadores, sabem do que eu vou dizer agora. A coisa mais rara do mundo é você conversar com um casal, onde de repente ele diz assim: olha, eu estou percebendo que se a gente não procurar ajuda, a coisa vai complicar lá em casa. Quando o sujeito vem com a mulher para conversar com a gente, já está tudo lascado. Um já está saindo de casa, o outro já não aguenta mais ver a cara do outro de jeito nenhum. O negócio está lá e o cara ainda está com a cabeça pensando assim: não, eu vou resolver esse problema, não preciso de ajuda. O problema é meu, fui eu que fiz esse negócio aqui. Orgulho por não pedir ajuda, que isso? Está morrendo, está sofrendo, está desgraçado, a vida está uma porcaria, o relacionamento está que não... E o sujeito ainda continua lá, duro, orgulhoso. Deus resiste ou não? Olha, até Deus resiste aos orgulhosos. Você não precisa de ajuda? Então não posso fazer nada. A Bíblia não diz que Jesus falando, eu vim para os doentes, mas muitas vezes é você quem tem que dizer: eu estou doente, estou precisando de ajuda.
Ou então é ouvir a pessoa que está do lado, porque muitas vezes nós não nos percebemos. Eu não me dou conta de que realmente eu preciso de ajuda. A outra porcaria que acontece comigo e com você é a culpa. A culpa nos faz pensar que não podemos ser amados e nem perdoados. Especialmente com aqueles pecados que eu já falei 10.000 vezes. Não vou fazer mais. Deus, não vou fazer mais. É a esposa que chega em casa e diz para o marido: nós tínhamos conversado, você disse que não era para eu comprar, mas eu passei na loja e comprei um sofá novo, ó. É o marido que pela 29ª vez, 200ª vez, chega para a esposa e diz: olha, eu preciso pedir perdão a você. Acordei essa madrugada e acabei indo para a pornografia, me masturbando, e eu quero te pedir perdão. E tanto a esposa quanto o marido olham: mulher, foi comprar o sofá, para quê? Nós não estamos com dinheiro, não estamos com condição. Não, mas estava em oferta, em promoção. São só 24 meses. E a mulher olha para o marido e fala assim: de novo? Você não fez amor comigo ontem? E como é que você tem o que nessa tua cabeça para levantar de madrugada e se emporcalhar com a pornografia? Nessas horas, muitas vezes, você sabe que Deus te perdoa. A outra pessoa até olha para você e diz assim: tá bom, está perdoado. Vamos lá devolver o sofá. Tá bom. Estou entendendo que você é um miserável mesmo. Fazer o quê? Vai ficar uma semana sem transar comigo agora. 1 mês. Não sei. Mas a outra pessoa pode perdoar. Agora, nesse caso, muitas vezes, é a pessoa que não se perdoa. Como é que eu fiz novamente meu marido sofrer essa humilhação? Como é que eu fiz novamente minha esposa se sentir um lixo? Eu não me perdoo. Não se dá conta do amor de Deus e do perdão de Deus. A culpa. E por último, medo. Medo de perder o controle. Por causa do medo, vivendo sob o medo, nós não damos um passo decisivo de agir. Dizer: Deus está aqui, estou entregando, é teu. Não vou mais cuidar desse negócio. É você que vai cuidar para mim. Não vou dar mais um passo se eu não tiver convicção, se a tua palavra não falar comigo, se eu não buscar ajuda. Deus, eu não quero viver por medo. Me ajuda a abrir mão. Não quero mais estar no controle. Por causa do orgulho, por causa da culpa e por causa do medo, muitas vezes eu não entrego. Passo 3, decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vamos ler comigo? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
será salvo. Nós gastamos muito tempo entregando nossa vida, nosso tempo, nossos talentos aos cuidados de um monte de coisa e de muitas pessoas. Ou muitas vezes tentamos fazer com que outros entreguem as suas vontades aos nossos cuidados. É impressionante como pais querem controlar os filhos, especialmente os filhos adultos que ainda estão em casa. Negócio maluco. Agora, quando se pega esse versículo, há um problema aqui, há uma tentação aqui, que é onde eu quero focar nesse momento. O fato de que, presta atenção, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O problema não é o versículo. O problema é o que eu faço com ele a partir do que eu leio. Porque o que está dizendo aqui é que realmente eu serei salvo. Salvo do quê? Salvo da condenação eterna. Desde o Gênesis está lá. Se você fizer aquilo que não é para fazer, certamente morrerás. Outra vez digo, morrerás. Aí Jesus vem, vence a morte no meu lugar, e diz: a minha morte e a minha ressurreição dá a você a salvação. Gente, semanalmente, pessoas ligadas ao Celebrando Restauração e outras pessoas, com absoluta certeza, vou dizer aqui agora, pessoal de comunidade terapêutica, de casa de recuperação, pessoal que faz os atendimentos nos centros socioeducativos, os voluntários. Hoje à tarde teve uma galera aqui no Patativa do Assaré. Pessoal que semanalmente está nos presídios, os voluntários do CR. Nos próprios momentos de Celebrando Restauração, tenho certeza também nos teus grupos de relacionamento. Lá no Fábrica Escola, todo sábado, tem lá 20 pessoas. E dessas 20, 15 delas vão dizer assim: olha, eu já entreguei minha vida a Jesus um dia. A primeira vez que eu me surpreendi com isso, eu nem crente era ainda. Fui internado num manicômio, num hospital psiquiátrico. E descobri que tinha um monte de crente naquele lugar. Inclusive tinha uns 4 ou 5 Jesus Cristo. E tinha uma figura aqui, que tinha absoluta convicção de que seria o futuro presidente do Brasil. Eu posso contar essa história para você um dia. Foi no tempo do Andreasa ainda, Eu internado no hospital psiquiátrico, tendo absoluta convicção de que eu sairia dali diretamente para os braços do povo e seria o novo presidente do Brasil. E uma rede de televisão foi fazer uma entrevista lá e não me entrevistaram. Rapaz, eu fiquei muito irado. Você chega no presídio, começa a cantar um corinho, começa a cantar uma música. Como Zaqueu. Mulher, daqui a pouco está todo mundo assim: quero subir. E vai cantando, e vai cantando. Ele não desiste de você, ele se importa. O povo todo cantando, porque todo mundo conhece. Ou seja, ele realmente frequentou a igreja, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, só que só ficou com a parte da salvação. Jesus morreu na cruz
e me salvou dos meus pecados. Mas e o senhorio? É por isso que o passo 3 diz assim: decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados do meu poder superior, de Deus. Bota de novo esse versículo aí, esse negócio aí, para a gente poder ler juntos. Decidimos, fala comigo, decidimos entregar nossas vidas e o quê? Nossas vontades aos cuidados de Deus. Ao entregar nossa vida e vontades a Deus, confiamos que os seus planos são melhores. E damos permissão para Ele fazer em nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Vou repetir. Ao entregar nossa vida e vontades a Deus, confiamos que os seus planos são melhores. E damos permissão para Ele fazer em nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos. E aí vamos tentar responder bem objetivamente duas perguntas. Como é que eu vivo esse passo? Como é que eu decido? Então, primeiro é, como nos entregamos? Como nos rendemos a Deus? E a segunda é, como decidimos agora fazer a vontade de Deus? Deus, como é esse negócio? Toda vez que uma pergunta é como, dá um nó na nossa cabeça. E aí eu vou dar algumas sugestões. Como nos rendemos a Deus? Como nos entregamos a Ele? Primeiro, acreditamos que somos amados por Deus. Ponto. Vou repetir. Acreditamos que somos amados por Deus. Ponto. Não põe vírgula nesse negócio. Deus nos amou. Ponto. Cristo me ama. Ponto. O Espírito Santo de Deus vai me amar, vai nos amar. Ponto. Não tem vírgula. Jesus me amou, porém, eu não sei, Deus me ama, mas, como é? Não tem vírgula. Deus não ama você nem mais e nem menos. Se você faz ou deixa de fazer alguma coisa. Se você é um sujeito bonzinho, bacana, ou se você anda dando um trabalho lascado para Ele. Deus te ama e ponto. Repete comigo. Deus nos amou e ponto. Agora fala para você mesmo. Deus me amou e o quê? Ponto. Jesus me ama. Pode falar. Jesus me ama. E o quê? Ponto. E o Espírito Santo de Deus vai me amar. E o quê? Ponto. Deus é o mesmo ontem, hoje o será eternamente. Porque Deus amou o mundo tanto, 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 que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Segundo, reconhecemos que nosso pecado nos afasta de um relacionamento pessoal com Deus. Como nos rendemos, como nos entregamos a Deus? Reconhecendo que o meu pecado, olha o que diz o texto bíblico. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não o faz. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. E um texto para mim áureo, Isaías 59:2. As vossas maldades, as vossas iniquidades, os nossos pecados, os nossos vacilos, os nossos erros,
nos separam, nos afastam de Deus. Portanto, eu preciso reconhecer que o meu pecado me afasta. E eu tenho que fugir dele. Fugir. Não é resistir ao pecado, é fugir dele. Fugir dele. Você não vai ter forças para resistir, você precisa fugir dele. Cair fora, se você percebe que está ali, é para o outro lado. E terceiro, colocamos nossa fé em Cristo Jesus e diariamente nos rendemos a Ele. Olha que texto lindo. Mas pela graça e sem exigir nada. Deus aceita quem? Deus aceita quem? Todos. Não tem exceção, Deus aceita todos. Por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio, a ponte, de as pessoas receberem perdão dos seus pecados. Pela fé em quem? Pela fé nele. Porque você e eu somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. Então nos rendemos a Deus, acreditando que somos amados. Reconhecemos que nosso pecado nos afasta dele. E colocamos nossa fé em Cristo. E decidimos fazer a vontade de Deus, confiando que a vontade dele é melhor que a nossa, e portanto abrimos mão do controle. Confiamos que a vontade dele é melhor que a nossa, e abrimos mão então do controle. Olha que texto sensacional. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ou seja, o próprio Filho de Deus teve muita dificuldade de fazer a vontade do Pai. A Bíblia diz que esse foi um momento tão intenso, de tanta dor, que Jesus suou sangue. Pai, fazer a tua vontade não é fácil. Mas eu não quero abrir mão de fazer a tua vontade. Seja feita a tua vontade e não a minha. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Romanos 12:2. Primeiro, então, confio que a vontade dele é melhor. Segundo, estabeleça uma rotina de conexão com Deus, através da oração e da leitura da palavra. A moeda mais valiosa do mundo tem dois lados. De um lado, oração. Do outro, palavra de Deus. Guarda essa moeda contigo. Buscar ter um relacionamento de amizade com o Senhor é tudo de bom. E você precisa desenvolver isso. Sem aquela loucura de uma disciplina religiosa de que se eu não ler a Bíblia eu sou um miserável, se eu não sei o quê. Não, 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 não. Deus não quer sacrifício, Deus quer o teu coração. E quer que você se relacione com Ele. Nem todo dia vai dar para ler, nem todo dia vai dar para orar. Mas você pode orar em qualquer lugar. A Bíblia diz o quê? Orai sem cessar. Nos momentos de luta e de dificuldade, lembra de um versículo que fala ao teu coração.
Medita nele, rumina nele. Leia aquele livro que você tanto gosta de ler da Bíblia. Escolha. Se não escolheu até hoje, tem alguns livros que de vez em quando eu fico lá uma semana sem ler e pensando desesperado, meu Deus, eu sou um pecador miserável. E Deus olha para mim e fala assim, rapaz, você está lembrando de mim todo dia, está conversando comigo todo dia, está lembrando de textos bíblicos todo dia, só porque tu não leu? Faz o seguinte, então, lê o livro que tu gosta tanto de ler. Aí eu abro a Bíblia e vou ler Filipenses. E Filipenses é o livro da alegria. E Paulo escreveu esse livro estando preso. Aí eu digo, Deus, obrigado, Senhor. Faço a vontade de Deus, lendo a palavra, porque ela revela para mim a vontade de Deus. Faço a vontade de Deus quando dobro o meu joelho e digo, Senhor, enquanto o Senhor não falar comigo, me der uma direção, eu não levanto não, ó. E por último, andamos perto de outras pessoas que também estão no caminho da restauração. Sozinho não pode. Quem lembra disso? Alguém lembra? Sozinho não pode. Sozinho não dá. Fazer a vontade de Deus muitas vezes é pedir que outras pessoas digam, olha, você está fazendo isso, aquilo, aquilo, outro. Eu me lembro na época profunda da minha depressão, que a primeira consulta que nós fomos no Dr. Hélio foi a Rosvita e o Cameron comigo. E tanto um quanto o outro disseram para o Hélio, Hélio, ele não se percebe, ele não se dá conta do que ele está fazendo, ele não se dá conta do que ele está falando. E é uma verdade. Em alguns momentos da nossa vida, eu preciso da ajuda das pessoas. Eu preciso ouvir mais a minha esposa. Eu preciso ouvir mais o meu marido. Eu, como pai, preciso ouvir os filhos. Eu, como filho, preciso ouvir os pais. Os meus irmãos. A galera do meu GR que de repente se levanta e diz assim, campeão, está complicado você ir por aqui, cara. Essa não é a vontade de Deus, não. Vamos lá. Sozinho não dá. Temos aprendido muito isso nesses últimos anos. Fica sempre o desafio. E se tem algo tremendo que a gente vive, ouve, pratica diariamente nessa jornada de restauração, é quando nós ouvimos a história de outras pessoas. Testemunhos vivos de alguém que tem caminhado também nesse caminho da restauração, que entregaram suas vidas, que num determinado momento entenderam, rapaz, só a vida não deu certo, tem que entregar também as minhas vontades. Ainda continuo lutando, a coisa está complicada. Mas tem sido tão precioso. E Deus é muito gracioso conosco, né? Igreja Batista Central de Fortaleza, os talentos que Deus tem nos dado. Então eu queria que vocês recebessem, para poder ouvir com muito carinho, nosso entrevistador mor, William Bezerra Bonner, e a nossa entrevistadora Lilian Gleice Vitifibi. Então, Deus tem algo a falar conosco aí agora, tenho absoluta certeza. E a outra pessoa, ela mesma vai se apresentar. Olá, boa noite, eu sou o Bezerra. A outra parte deixa de lado. Sou um discípulo amado de Jesus em processo contínuo de restauração, lutando aí com a depressão, lutando com a pornografia, com a concupiscência dos olhos. E aí eu diria, mais algumas falhas de caráter, mas só por hoje eu posso celebrar com alegria a vitória. Só por hoje em vitória. Oi, igreja. Meu nome é Renata. Oi, Renata. Oi, Renata. Eu luto contra a ira, insubmissão, intolerância, mania de controlar os outros, compulsão por compra e por comida. Mas só por hoje eu estou limpa. Eu continuo me chamando Gleice.
continuo sendo uma filha amada e perdoada de Jesus, que luta aí com várias falhas de caráter, né? Dentre elas, eu vou citar hoje a baixa autoestima. Luto também com o sentimento de indignidade. Eu acho que não sou digna das coisas que Deus me proporciona ou das que eu sou capaz de conseguir com a graça dele. Luto também com o desamor, que é a dificuldade em dar e receber amor, né? Hoje a gente está falando um pouco sobre entrega, né? O passo 3 é o passo da entrega. O passo onde eu decido entregar a minha vida e entregar as minhas vontades aos cuidados de Deus. E o interessante é, nós já passamos do passo 1, que é o passo da realidade, onde eu admito que eu não tenho controle sobre a minha vida, onde as coisas estão totalmente desorganizadas. No passo 2, eu admito e eu reconheço que existe um poder superior, que é Jesus, capaz de restituir aquilo que não só eu perdi, mas aquilo que eu também joguei fora, né? E no passo 3, eu decido fazer essa entrega, como o Nelson falou, é um passo de ação. Eu já saí da negação, eu já admiti e reconheci a capacidade desse Deus de me dar a esperança de restituir a minha sanidade, o meu equilíbrio. E aí no passo 3 eu decido entregar para Ele a vida, que é difícil, como o Nelson falou, mas as vontades, entregar a vontade de dar na cara de um, né? A vontade de gritar, a vontade de desobedecer, na rebeldia a vontade de debater e se debater, né? Então, Renatinha, como é que foi para ti esse processo de entregar a vida para esse poder superior Jesus? Bem, Gleice, para mim foi pelo amor. Realmente conheci Jesus através de uma pessoa que se importou comigo e me apresentou Jesus verdadeiramente. O passo da entrega, aliás, de conhecer Jesus, foi muito lindo na minha vida. Faz 10 anos já que eu conheço Jesus. E eu estou nesse processo onde eu vivo um dia de cada vez. Só que no começo, realmente, eu apenas entreguei a minha vida a Jesus. Mas eu esqueci de deixar com Ele também as minhas falhas de caráter, as minhas lutas. E isso foi bastante difícil. E como foi que tu chegou assim diante desse Jesus? Como é que estava teu coração? Como é que estava a tua vida? Bem, a minha vida estava assim, ao ver de muitos, estava bem, aparentemente, eu tinha muitas máscaras. Então, ao ver das pessoas, estava tudo muito bem. Mas por dentro eu estava destruída. Eu sou órfã de pai e mãe, muito novinha. E aprendi a viver uma vida onde eu era dona de mim, eu tinha realmente um controle da minha vida. E viver realmente casamento em submissão foi muito difícil para mim, entendeu? Por conta que realmente o que eu aprendi foi viver independente. Então, realmente viver tudo isso para mim foi difícil. Interessante. Para mim, né, quando eu cheguei há 11 anos atrás, fez 11 anos agora em outubro, que eu realmente decidi entregar a minha vida para Jesus. Eu vivi uma vida louca, né? Queria saber de curtir, de farra, de bebida. E aí, a primeira vez que eu estive nessa comunidade, eu entreguei minha vida para Jesus aqui. Eu troquei uma festa para vir para cá, porque estavam enchendo o meu saco, né? E aí, tá bom, eu vou. E quando eu cheguei aqui, eu fui alcançada pela graça de Deus, pela misericórdia dele. E aí eu pude sentir aquele amor de Jesus que me trouxe a dignidade que eu achei que não tinha, né? Mas, Bezerra, como foi para ti esse encontro e essa entrega para Jesus? Interessante que para mim, essa entrega da vida, eu lembro de uma tia, eu tenho várias, são 17 tios, né? E eu tenho 5 tias que são assembleianas e tal. E eu tenho uma tia que já orava por mim há 20 anos. Mas eu recebia convite, não ia à igreja, recebia vários convites, trabalhava com os frades capuchinhos já há muitos anos. E aí eu fui convidado para conhecer essa comunidade exatamente na série O Caminho da Restauração. E aí eu cheguei aqui, achei tudo muito bonito, me empolguei muito com as ministrações, mas cada domingo, a cada ministração eu sentia aquele desejo, aquela vontade, mas eu ficava me perguntando o que é que eu ia perder e eu não tinha coragem de entregar a vida. Então foram 10 semanas, eu lembro que foram 10 semanas, saí daqui meio que
Ah, cara, mas como é que pode? Eu quero, mas eu sou meio covarde e tal. E aí no dia 4 de janeiro de 2004, o pastor Zé Edson pregando sobre família. E aí ele faz o apelo. Nessas horas, gente, eu dei foi um pulo. Eu entreguei minha vida para Jesus naquele dia. Fez toda a diferença até aqui. Então, a minha vida eu entreguei naquele dia. Falando agora das vontades, né? Então, assim, entregar a vida foi fácil. Entreguei, começou o processo de mudança. Mas eu entreguei e fiquei com as minhas vontades. Muitas delas. Eu não entendi esse lance que tinha que abrir mão de todas as vontades, que tinha que fazer esse processo bem. E aí eu insisti em fazer as coisas do meu jeito. Continuei, né, veio o processo da depressão, veio tanta coisa, mas eu sabia que o CR existia, mas isso aqui não é para mim não, gente. CR é para outros, não é para mim. Então continuei fazendo do meu jeito. E aí entregar as vontades mesmo, eu vim entender esse processo em 2007. Quando eu tive o contato verdadeiramente com esse poder superior Jesus Cristo através do programa Celebrando Restauração. E aí sim eu disse, cara, eu preciso abrir mão da minha vontade. Não é uma vez não, é todo dia, é toda hora. Essa questão da concupiscência dos olhos, menino, isso aqui muitas vezes eu tenho que entregar a cada 10 segundos. Mas eu entendo hoje que eu preciso entregar todas as minhas vontades. E aí isso para mim tem sido restaurador, tem sido um processo muito precioso. E Renata, a gente vai falando um pouquinho de entrega de vontades, né? Então agora, amiga, conta realmente pra gente como foi para ti entregar as vontades. E eu sempre digo, sempre tem aquela que é mais difícil de entregar, né? Como é que foi para você entregar essas vontades? Para mim foi muito difícil, porque, como eu falei, né, da questão de eu ser muito independente, então eu não era submissa ao meu esposo. Eu queria ser a certa em tudo, queria mandar na vida dele, organizar tudo, e ele não conseguia fazer nada. Então, assim, se eu quisesse comprar algo, eu não pedia conselho, eu comprava, eu trocava um estofado da minha casa, uma cama, sem pedir orientação a ele. E isso, toda essa minha doença, né, que é a compulsão por compra, e o orgulho por também não pedir ajuda a ele e nem outras pessoas, me levou para o fundo do poço. Financeiramente, a gente foi destruído e a gente teve que fazer muitas mudanças na vida dos nossos filhos, mudança de escola, mudança de saídas, até compras, roupa, cartão. Eu tive que destruir meus cartões porque eu não tinha mais crédito. Acabei com tudo. E para mim reconhecer isso aí foi muito difícil, porque eu não queria tirar, o orgulho impedia que eu fizesse isso. Então, há 5 anos atrás eu conheci o CR e aí sim eu me encontrei com Jesus, porque eu saí da negação, foi através de uma pessoa que eu compartilhando com ela, e ela disse que eu precisava de ajuda, mas eu achava que não. E resolvi vir só por vir mesmo. Não, eu vou fazer o CR 12 Passos só por vir. E eu fui realmente impactada e vivi um dia de cada vez. E fui sendo restaurada. Passei 3 anos sofrendo muito para viver essa restauração, entregar as minhas vontades, as minhas falhas de caráter e deixar o meu esposo ser o varão da minha vida. Hoje ele realmente é o meu conselheiro, é o meu amigo, a gente tudo planeja, entrega na mão do Senhor e coloca em prática. Então, hoje a gente vive um casamento mais consolidado, porque as minhas máscaras caíram. Eu não tenho mais máscara, tudo realmente foi às claras. Eu ainda falho, confesso, mas é muito mais fácil, porque eu caio e rápido eu levanto e peço ajuda a ele. Então, é uma parceria, e isso realmente eu devo a Deus em primeiro lugar e depois ao CR, que me ajudou muito. Interessante, né? Essa questão de quando a gente entrega, tudo parece bem mais fácil, né? Fazer a outra entrega, né? Gleice, para ti, amiga, tu entregou assim, quando tu tomou decisão por Jesus, tu já abriu mão das tuas vontades, ou tu tem feito essa entrega diariamente também? Que nada, no outro dia eu me arrependi. Teve um amado irmão que disse que eu estava sendo exorcizada. Não, eu demorei muito tempo para entender a diferença entre entregar a vida e entregar a vontade, né? Entregar a vida eu entrego uma vez, mas a vontade, sabe aquela vontade de gritar, como eu já falei aqui, né? De gritar, de comprar aquilo que eu não preciso, mas teoricamente eu preciso. E hoje eu tenho aprendido que
o que o Nelson falou, né? Deus me ama, ponto. Deus me perdoa, ponto. E acabou, não tem um mais, não tem uma reticência, não tem uma vírgula. E hoje eu vou para dentro do sistema prisional e quando eu chego lá, eu olho para aquelas mulheres e eu digo assim, cara, a única coisa que diferencia vocês de mim hoje, além dessas grades, de uma tá dentro e a outra tá fora, é a pessoa de Jesus. Porque senão, quem me garante que no momento de ira, e eu luto também com a ira, né, eu não ia perder a estribeira e agredir alguém ou matar alguém? Quem é que sabe? Eu não sei. A ira me tira do controle. Quem é que garante que num dia de vontade de ter algo muito, sabe? Aí eu quero tanto isso, mas eu não tenho condição de comprar. Então, quem é que garante que eu não vou lá pegar o que não é meu? Só a graça e a misericórdia do Senhor Jesus que alcançou a minha vida. Então, eu tenho aprendido que eu preciso fazer essa entrega diária. Muito massa. Eu não tenho condições de controlar a minha vida e nem de controlar a vida dos outros, né? Eu luto com o controle. Eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito, no meu tempo. E se não acontecer, coitado de quem anda comigo, né? Mas eu entendo que, independente da minha vontade, a vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável e ela é soberana. Então eu desisti de disputar com Ele. Foi o exemplo que eu dei hoje de manhã, né? Deus, pega, Deus. Pega, e eu não solto. Como é que Deus vai fazer alguma coisa se eu não solto o negócio, não descanso nele, né? Então, para a gente concluir esse nosso bate-papo de hoje, eu queria que a gente resumisse em uma palavra o que é a entrega da vontade, porque a da vida a gente já sabe que é mais fácil, né? Como é que você resumiria? Em uma palavra ou uma frase? A entrega realmente para mim é gratidão, sabe? É gratidão porque hoje com a entrega e restaurada, eu posso dar de graça o que eu recebi de graça. E hoje eu sirvo no centro socioeducativo, eu tenho 2 filhos adolescentes e a cada vez que eu vou naquele local, eu penso que eu vou dar algo para elas e eu saio de lá ganhando delas. É onde eu aprendo com elas e planto dentro de casa alguns erros, algumas falhas que elas falam para mim que veio da própria educação dos pais delas. Elas compartilham, elas abrem o coração. E a gente se trata assim como igual. Eu até chamo elas de minhas filhas, porque é lindo o nosso contato lá naquele momento. Eu esqueço totalmente o pecado delas e vejo elas, meninas, realmente precisadas de amor, de cuidado, de carinho. E muitas vezes elas foram parar ali por causa disso, por a falta disso, né? Os pais lançam seus filhos a isso. E eu retorno de lá, assim, com o coração gracioso, assim como eu acho que a restauração para mim foi graça. Obrigada. A entrega para mim, com certeza, é deixar o orgulho de lado. Todas as vezes que eu não consigo deixar esse orgulho de lado, eu também não consigo entregar. Então, para mim, a entrega, resumindo numa frase, é deixar o orgulho de lado e realmente me humilhar na presença de Deus. Amém. Para mim, para concluir, é liberdade. É a liberdade de ser aquilo que Deus quer que eu seja e que lá no fundo é o que eu quero que Ele faça comigo, né? Valeu, menino. Beijo. Esse negócio não tinha sido combinado não, viu, Gleice? O passo da entrega também é chamado de passo da liberdade. Porque agora você não está mais preso ao fato de que não se perdoa, não está mais preso ao seu orgulho, não está mais preso ao medo, não está mais preso à culpa. Você passa a experimentar uma nova maneira de viver. Uma nova maneira de viver. E eu preciso ainda te dizer algo bem gostoso agora, antes de partirmos para o final aqui, para os desafios que eu tenho. Quando se fala de celebrando restauração, eu não gostaria que você guardasse na sua mente que isso é um programa, mas que você pudesse compreender
que são valores essenciais que você precisa entronizar na tua vida. O valor da entrega, o valor da esperança, o valor do perdão. E de uma forma tão linda, Deus tem levado esses valores e tem usado a ferramenta Celebrando Restauração. Dia 31 agora, quero que você ore por isso. Dia 31 agora. Lembra de orar por isso. A Superintendência de Medidas Socioeducativas está desde novembro do ano passado trabalhando num plano decenal de 10 anos de um planejamento que vai se tornar política pública de Estado, um plano decenal. E foram feitas consultas, N maneiras de consultas, consultas aos técnicos do sistema, consultas àqueles que compreendem de planejamento estratégico, consultas dos agentes socioeducadores, consultas dos próprios adolescentes, coisa que nunca tinha acontecido, dos próprios familiares. E dia 31 agora, aqui no galpão da Geração Futuro, vai haver um encontro, um dos últimos encontros desse planejamento decenal, onde os adolescentes de 9 instituições, juntamente com seus familiares, técnicos, estarão aqui, durante o café da manhã, até depois do almoço, trabalhando, planejando sobre aquilo que Deus vai estar fazendo nos próximos 10 anos no estado do Ceará. Já parou para pensar nisso? E eu não tenho dúvida. Quem escancarou as portas para que a palavra pudesse chegar onde tem chego, foi a ferramenta Celebrando Restauração. Hoje é o 3º domingo. Nós temos mais 5, pelo menos, pela frente aí dessa série. Muitos de vocês receberam, nos 2 primeiros domingos, um cartãozinho, para poder convidar pessoas. É isso mesmo. Amanhã, segunda-feira, tem aqui, Celebrando Restauração. Final do ano sempre é um momento muito rico, muito lindo. Nós encomendamos novamente esse ano 4.000 devocionais para entregar no sistema penitenciário, no sistema socioeducativo, nas secretarias de Estado que Deus tem aberto as portas. Semanalmente precisamos de voluntários para estarem conosco nos mais diferentes lugares, vivendo o seu 12º passo. Aí eu diria, se coloque à disposição do Senhor para isso. Entregue o seu tempo, entregue os teus dons e talentos ao Senhor. Eu queria pedir para os meninos já subirem aqui em cima, que eu quero encerrar esse momento nosso aqui fazendo 2 desafios. Presta bastante atenção. Talvez entre nós, hoje à noite, tenha alguém que nunca tenha entregue sua vida a Jesus, reconhecendo que Ele é Senhor, Salvador e morreu no seu lugar. Eu não sei quantos de vocês já ouviram essa história, mas eu entreguei minha vida a Jesus na comunidade terapêutica, na casa de recuperação onde eu me recuperei. Dei muita mancada depois, tive muita recaída, esse negócio de entregar à vontade foi complicado demais. Mas na casa de recuperação, a rotina era assim, se vinha alguém de manhã e falava de Jesus, no final da palavra ele fazia um apelo. Você que está aqui sofrendo muito, veja o que Deus fez na minha vida, entregue sua vida a Jesus. E eu levantava a mão. Gente, eu acho que eu entreguei minha vida a Jesus umas 40 vezes ou mais.
Toda vez que vinha alguém que perguntava se eu queria entregar minha vida a Jesus, eu levantava a mão. E os monitores da casa diziam assim: Nelson, não precisa mais não, Jesus já sabe. Eu dizia: mas quem precisa sou eu. Vai que adiante não valeu? Sei lá, meu filho. Eu preciso de Jesus. E ficou registrado que no dia 4/4/84, uma quarta-feira, um culto público, não houve apelo naquele dia. E naquele dia, eu tive absoluta convicção de que Jesus tinha entrado na minha vida. Que o Espírito Santo de Deus nunca mais me abandonaria. Eu chorava feito criança, lá no fundo, só eu e Deus, no último banco. Não precisou ninguém fazer apelo, éramos Jesus e eu. E eu, encolhidinho com o amor dele, dizendo: Jesus, como é que você me ama? Eu sendo um cara tão safado. E Jesus dizendo: eu amo você e ponto. Eu amo você.